Séculos atrás, qualquer um poderia se safar de qualquer crime. A falta de tecnologia e técnicas forenses dificultava identificar suspeitos e obter condenações, não importando a gravidade do crime. Mas em 2025, parece que todos os dias um novo caso não resolvido é solucionado, graças às técnicas forenses modernas. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 4 intrigantes casos não resolvidos finalmente solucionados usando DNA. Una Crown. Em 2013, Una Crown era uma mulher aposentada, de 86 anos, vivendo sozinha em Wisbech, uma cidade mercantil em Cambridgeshire, Inglaterra. Como seu marido morrera há 4 anos e não tinha filhos, ela passava muito tempo sozinha. Os vizinhos lembravam que era muito preocupada com a segurança, mantendo portas e janelas sempre trancadas, mesmo em casa. Última vez que se ouviu falar de Una foi em 12 de janeiro de 2013, às 5 da tarde, quando ela falou com um amigo ao telefone. Em 13 de janeiro, seu sobrinho por casamento passou para buscá-la para um dia previamente agendado e a encontrou morta no corredor de seu bangalô. Sua morte foi violenta, sangue se acumulava ao redor de seu corpo e jornal queimado estava espalhado pela área. Embora seu corpo tenha sofrido queimaduras, o fogo não se espalhou e pareceu se extinguir sozinho. Algumas roupas dela estavam queimadas, o que a polícia achou que foi para destruir evidências. Desapareceram de sua casa seu anel de casamento, a chave da porta da frente e 80 libras em dinheiro. Apesar do cenário perturbador, os policiais inicialmente trataram a morte como não suspeita. Eles sugeriram que ela acidentalmente se incendiou enquanto usava o fogão e, subsequentemente, morreu de um ataque cardíaco. Embora houvesse cortes na garganta de Una, eles concluíram que esses foram o resultado da pressão de seu lenço, enquanto ela desmaiava. Porém, a autópsia discordou de várias dessas hipóteses. Em 15 de janeiro, o médico legista classificou sua morte como homicídio, quando descobriu não apenas as feridas em seu pescoço, mas também outras facadas em seu peito. A casa de Una não foi tratada como cena de crime, pois a polícia confiou em suas crenças e algumas evidências, como uma chave, foram lavadas antes de sua morte ser classificada como homicídio. Paramédicos, bombeiros, coveiros e policiais todos pisotearam a cena do crime e moveram itens na casa. Em abril, o Crime Watch da British Broadcasting Corporation reconstituiu os últimos movimentos de Una e pediu informações, mas nada relevante surgiu. No ano seguinte, em junho de 2014, 2 homens foram presos em conexão com o caso, um de 40 anos e outro de 36 anos. Eram suspeitos do assassinato, mas depois foram liberados sem acusações. Por mais de uma década, o caso de Una permaneceu sem solução. Em 2023, o caso foi destaque novamente no Crime Watch e uma recompensa de até 20 mil libras foi oferecida pelo Crime Stoppers por qualquer informação que levasse a uma condenação. Mesmo assim, o caso ficou parado por meses. Finalmente, ainda naquele mesmo ano, o DNA ligou um homem chamado David Newton ao crime. E em fevereiro de 2025, ele foi condenado com sucesso pelo assassinato de Una. A polícia de Cambridgeshire afirmou que na noite do assassinato, Newton foi visto andando bêbado na direção da casa de Una por volta das 8h30 da noite. Ele foi entrevistado em 2013, logo após o crime, mas negou envolvimento no assassinato dela. Ele disse aos investigadores que conhecia a idosa apenas de cumprimentá-la ao passar e que uma vez consertou a fechadura da porta para ela em 2012, mas foi só isso na relação deles. Depois,
soube-se que ele fez uma cópia da chave dela ao consertar a fechadura. Quando Newton foi acusado em 2023, ele tinha 70 anos. Testes de DNA da pele sob as unhas de Una indicaram ser 28 mil vezes mais provável pertencer a Newton ou a um parente próximo, mas investigações permitiram à polícia descartar esses parentes. Durante esta segunda entrevista com a polícia, Newton recusou-se a comentar. Ele não apresentou nenhuma prova durante seu julgamento e a defesa não convocou nenhuma testemunha. A polícia descobriu, durante a investigação, que ele havia gastado livremente no dia 13 de janeiro e no dia 14 depositou o dinheiro em sua conta bancária pela primeira vez em 15 meses. Newton recebeu prisão perpétua. Mary McLaughlin. Na noite de 26 de setembro de 1984, Mary McLaughlin, mãe de 58 anos de 11 filhos, saiu com uma de suas filhas para uma noite na sua cidade de Glasgow, Escócia. Ela teria passado boa parte da noite bebendo e jogando dominó no antigo Hindland Pub, no West End da cidade. Catherine, filha que acompanhou Mary à noite, lembrou que a mãe não estava bêbada, mas sim feliz e otimista. Catherine contou à polícia e à mídia que deixou o pub antes de sua mãe para pegar o ônibus para casa. Ela não viu mais Mary. Mary foi vista, pela última vez, saindo do pub às 22h45 para caminhar até seu apartamento, a menos de 1 quilômetro. No caminho, ela parou em uma loja na Bombarton Road, comprou bolinhos, cigarros e parecia estar de bom humor. Um taxista local que conhecia Mary lembrou-se de vê-la caminhando pela rua, segurando seus sapatos nas mãos. Mary raramente falava com sua grande família espalhada pela Escócia, mas toda semana seu filho Martin Cullen ia vê-la. O jovem de 24 anos apareceu no apartamento de Mary no dia 2 de outubro, cerca de 6 dias após a noite de Mary com Catherine. Porém, sua mãe não atendeu e ele sentiu um cheiro horrível vindo do apartamento. Ele pegou a chave reserva com o vizinho da mãe, mas não conseguiu abrir e teve que arrombar a porta. Martin foi ao apartamento com seu parceiro, que entrou primeiro, viu o corpo de Mary e começou a gritar. Mary foi violentada e estrangulada fatalmente. Seu vestido havia sido apressadamente recolocado em seu corpo pelo seu assassino, pois estava de trás para frente. Na época, os investigadores tinham poucos recursos. Circuito fechado de televisão, registros de telefones móveis, forense digital e DNA eram todos ou inexistentes ou estavam em sua infância. Em vez disso, a polícia tinha que operar usando métodos antiquados como ir de porta em porta e vasculhar a área local. Coletaram muitos depoimentos, mas tiveram dificuldade em achar pistas úteis. O caso foi reaberto e revisado diversas vezes nas décadas seguintes, mas ficou sem solução por 35 anos. Em 2014, novas técnicas de DNA deram esperança à polícia e à família de Mary para respostas rápidas. Anteriormente, os especialistas só haviam conseguido analisar 11 marcadores de DNA individuais, mas a nova tecnologia permitiria identificar 24, o que aumentaria as chances de obter uma correspondência de amostras de DNA menores ou de menor qualidade. Em 2019, investigadores desfizeram um nó da ligadura usada para estrangular Mary décadas antes, esperando encontrar DNA do assassino. Eles tiveram sorte. A análise identificou um perfil a partir da amostra, e rastrear o assassino foi fácil depois disso, pois seu DNA já estava no banco de dados. Um cigarro achado na cena do crime também foi testado, e confirmou que o suspeito da polícia era o criminoso. O homem em questão era Graham McGill, que tinha 23 anos na época do assassinato de Mary. Os promotores descobriram mais tarde que ele iniciou uma conversa com Mary a caminho de casa, e ela o convidou para entrar ou ele a seguiu para dentro. Mary morava sozinha. A promotoria diria ao júri que Mary McLaughlin era amigável e confiável, e que isso teria levado à sua morte.
McGill foi condenado por estupro em 1981 e cumpria as últimas semanas de uma pena de 6 anos, reduzida pela metade, por bom comportamento em 1984. Ele saiu temporariamente da prisão em Edimburgo poucos dias antes do assassinato. Em 21 de setembro, foi a Glasgow, estuprou e matou Mary, e voltou à prisão em 27 de setembro. Antes de fugir do local, ele usou as chaves da casa de Mary para trancar a porta atrás dele. Em 1999, ele foi preso após um assalto com intenção de estupro e libertado em 2007. No momento da prisão pelo assassinato de Mary, em 2019, ele ainda era tratado como criminoso sexual. Os investigadores notaram que McGill se chocou ao vê-los em sua porta. As autoridades localizaram a ex-esposa de McGill, Suzanne Russell, que afirmou que ele confessou um assassinato anos antes e a ameaçou caso ela contasse. Suzanne explicou ao júri. Ele disse que a estrangulou e só queria saber como era matar alguém. Ele contou que usou as meias dela e se chocou com quanto tempo levou para matá-la. Após 3 dias de julgamento, em 2021, o júri deu o veredito unânime de culpa após 2 horas. McGill, que tinha 59 anos na época, foi condenado a no mínimo 14 anos de prisão. O juiz observou que ele não mostrou nenhum remorso pelo seu crime. Martin, filho de Mary que encontrou o corpo, disse: "Espero que ele morra na prisão." Christine Galagos. Em 15 de maio de 1985, Christine Galagos, 18 anos, contou à família e ao noivo que pegaria carona para o trabalho à noite. Ela foi vista pela última vez na 4000 West, Salt Lake City, Utah, indo para a rodovia por volta das 10h30 da noite. Mas Christine nunca mais foi vista viva. Na madrugada da manhã seguinte, às 3h50 da manhã, um transeunte encontrou seu corpo perto do que era conhecido então como Campo de Dirk, perto da rua Jefferson Sul, número 1384. A morte de Christine foi brutalmente violenta. Ela foi espancada, agredida sexualmente, esfaqueada e morta a tiros. Os investigadores notaram que era claro na cena do crime que a jovem de 18 anos lutou ferozmente com seu assassino. Com um oficial observando, eles tiveram uma grande briga, onde ela foi esfaqueada fora do carro. Ela deixou um rastro de sangue até a sarjeta da rua Jefferson. A polícia teorizou que seu assassino era alguém que a pegou para levá-la ao trabalho, mas em vez disso, a levou para a área isolada onde ela foi atacada. Nas semanas seguintes, várias pessoas foram entrevistadas e depoimentos de testemunhas foram colhidos, mas ninguém nunca foi nomeado suspeito ou preso. O caso rapidamente esfriou. Ao longo dos anos, ele foi regularmente reaberto e reexaminado, mas nunca foram estabelecidas pistas viáveis, mesmo quando os testes forenses se tornaram parte da rotina normal de investigação. Só em 2023, os investigadores avançaram após o Conselho de Casos Frios sugerir testes de genealogia. Com isso, a polícia encontrou um suspeito, Rick Lee Stallworth, aviador de 27 anos na base aérea de Hill em 1985. Seu nome nunca foi mencionado durante a investigação original e ele nunca foi entrevistado. Um exame voluntário de um familiar confirmou que Stallworth foi responsável pelo abuso sexual e assassinato de Christine. Investigando o passado de Stallworth, descobriram que, nos últimos 2 anos de vida, ele ficou conhecido como perseguidor da Rua do Estado e foi contatado várias vezes pela polícia por suposta interação com trabalhadoras do sexo nessa rua. Ele costumava dizer regularmente à sua esposa que sairia à noite e voltaria de manhã sem dar explicações. Outra ex-esposa de Stallworth não se surpreendeu quando a polícia apareceu em sua porta para questioná-la sobre ele. Ela teve uma atitude semelhante quando os investigadores revelaram que estavam coletando DNA para ver se ele estava envolvido em outros crimes não resolvidos. Outra ex-esposa,
casada com ele por 19 anos, disse não acreditar que ele fosse responsável, sugerindo que, por nunca ter sido violento com ela, não seria com outros. Ela disse que ele nunca gritou ou a agrediu em quase 20 anos juntos, e questionou como alguém passa disso para cometer um assassinato. Você pensaria que haveria algo em 19 anos, mas não. Não se sabe se Stallworth conhecia Christine antes de sua morte ou se foi apenas um crime de oportunidade. Infelizmente, ele morreu em 2023, antes da análise de DNA, e não pôde ser interrogado sobre o caso. Em 3 de janeiro de 1956, 3 garotos de Montana encontraram uma cena de crime perto do rio Sun, no Parque Wadsworth, noroeste de Great Falls. Lá viram o corpo de Lloyd Dwayne Bogle, jovem aviador texano de 18 anos morto, com um tiro na cabeça e mãos amarradas nas costas com um próprio cinto. No dia seguinte, trabalhadores da estrada do condado se depararam com outra cena violenta. O corpo de Patricia Kalitsky, estudante de 16 anos, foi encontrado ao norte de Great Falls. Ela foi agredida sexualmente e morta com um tiro na cabeça. Os investigadores logo descobriram que os dois haviam sido atacados enquanto estavam juntos. Eles estavam em um relacionamento sério e haviam discutido sobre ficarem noivos, e o local onde Lloyd foi morto era um ponto de encontro local para amantes. Os detetives investigaram, coletaram depoimentos e vasculharam a área, mas apesar de algumas pistas interessantes, nada concreto apareceu. O caso esfriou e ficou adormecido por quase 6 décadas. Nos bastidores, como muitos dos casos mencionados hoje, os investigadores continuaram trabalhando nele, revisitando a cada poucos anos para ver se um novo olhar revelaria algo notável, mas não foi até 2012 que algum progresso real foi feito. O detetive-sargento John Kedner foi designado para o caso naquele ano, seu primeiro caso frio, tornando tudo ainda mais assustador. Ao ler todas as informações coletadas e examinar as evidências, ele rapidamente chegou à conclusão de que a maneira mais provável de resolver este caso seria através do uso de DNA. Felizmente, apesar da idade do caso, ainda havia algumas evidências forenses armazenadas, mais notavelmente o cotonete retirado do corpo de Patricia durante sua autópsia. Em 2001, o DNA do cotonete foi considerado incompatível com o de Lloyd, indicando que provavelmente era do assassino deles. Em 2019, Kedner fez progresso ao organizar um teste de genealogia na amostra de DNA restante. Isso levou Kedner a um homem chamado Kenneth Gould, que morava com sua esposa e filhos em Great Falls na época dos assassinatos. Os investigadores enfrentaram um obstáculo ao descobrir que Gould morreu em 2007 e foi cremado. Por isso, contataram a família e pediram amostras de DNA que foram enviadas. A análise das amostras confirmou que Kenneth Gould foi o responsável pelo estupro de Patricia e pelo assassinato dela e de Lloyd. Gould não tinha antecedentes criminais e nunca foi entrevistado ou investigado na época dos assassinatos. Ele não tinha vínculo com Lloyd e Patricia e provavelmente cometeu um crime de oportunidade. Em 1956, ele teria 29 anos e se casou com Lullabelle Brown 4 anos antes, quando ela tinha 16. A família passou algum tempo vivendo nas comunidades de Geraldine e Hamilton, em Montana, após os assassinatos, antes de se mudar para Missouri em 1967. Eles nunca retornaram para Montana. Familiares disseram que estavam em casa no dia dos assassinatos e que Gould costumava sair sozinho para passeios a cavalo. Gould não estava ligado a nenhum outro crime e, embora ele não possa ser acusado pelos assassinatos, os investigadores consideram o caso de Patricia e Lloyd encerrado. Eis os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta e seguro. Até a próxima!